Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós passaremos assim alguns minutos em oração silenciosa, confessando ao Senhor nosso Deus todos os nossos pecados. E logo após, eu peço ao presbítero Roberval que faça oração coletiva, já agradecendo ao Senhor o perdão alcançado. Santo, 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 Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Diante da Tua presença, Deus, agradecemos, ó Pai, essa oportunidade de estarmos mais uma vez, ó Deus. Quão bom e quão maravilhoso é, ó Pai, podermos chegarmos a Ti, Senhor. E diante da Tua presença, Deus, queremos, ó Senhor, colocar, Senhor, as nossas falhas, ó Deus, as nossas faltas, Senhor, e rogar, Senhor, suplicar, Deus, pedir, Senhor, o Teu perdão, Pai. Porque a Sua morte na cruz, ó Deus, foi um grande sacrifício, ó Deus, o mais alto sentimento do Estado do Teu Filho, a morrer em nosso lugar. Como bom e como maravilhoso é saber que podemos chegar a Ti, ó Deus, e suplicar, ó Pai, as Tuas misericórdias. Já agradecemos ao Senhor, porque sem Ti nada somos e nada podemos fazer, ó Pai. Rogamos ao Senhor que nos capacita, Senhor, a vivermos em santidade, ó Deus, para cumprir com a Tua palavra, fugindo da aparência do mal, Deus, fazendo o que é certo, no mais diante de Ti. Fica conosco, ó Senhor, e obrigado, Pai, pelo perdão. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A igreja pode tomar assento. Neste momento, o coral do PH vai cantar Não Tardará.
Graças a Pai, meus irmãos. É com muita alegria que chegamos a esse momento tão especial na vida da nossa igreja, onde podemos dizer, né? Eu e você fazemos parte dessa história. Então, louvado seja o nosso bondoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido aos irmãos, aqueles que puderem se colocar de pé, para juntos estar fazendo a leitura de forma uníssona da palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 8. Lucas 8, 4 ao 8. Leamos. Afluindo uma grande multidão, e indo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Nesse momento vamos louvar o Senhor com a participação especial, qual convidamos nosso irmão Roberto Carvalho. Os irmãos ainda de pé para cima, para nós louvando ao Senhor. Irmãos, boa noite, né? Paz do Senhor. Quanto tempo, né? Quero brincar com o pastor. Pastor, eu usei a expressão que a gente fala no interior, né? De Campo Formoso. Tomara que os irmãos não me de cara. Uma vez que eu estou sempre aqui, né? E alguém me pergunta: Roberto, os amigos, o que é que você faz para... Como que consegue cantar? Amigos, pastores, pregadores, né? Você consegue cantar? Como que conseguiu entrar na igreja presbiteriana? Né? Eu digo: rapaz, amor de Deus, né? Porque normalmente eu vou usar a expressão pentecostal, né? Alguém que congrega na Assembleia de Deus, e eles ficam assim, admirados, né? Ele é o amor de Deus, né? E Deus nos dá amigo. Deus nos deu um amigo, o pastor Pedro Aragão, e um parceiro que tem sido bênção para a minha vida, para o meu ministério, para a vida da minha esposa, que ali está, aí ele atrás da multidão, Roberto Filho, né, Ábia, e meu amigo, meu irmão Marcinho, tem sido bênção também, pastor. Muito obrigado e é um ministério, né, por sempre lembrar do nosso nome, e eu me sinto bem com os irmãos. O povo aqui adora em espírito e em verdade, é assim que Deus procura, né? Os adoradores que assim adorem. E foi sugerido alguns hinos aqui, a gente vai cantar para Jesus, porque Ele é bom. Por tuas
vida nos perigos. Coisa linda, igreja, falando em pessoas. A sua voz me acalmou. A voz dele é inconfundível. É única. Ó, tu das ordens às estrelas. E amar os teus limites. Canta, Roberto Filho. É destino tão certo. Canta, Águia. Canta, Pai. Canta. O teu corpo altíssimo. Para finalizar ainda com o microfone, vamos dizer: não há terror. Meu Deus, nem morta. Nem flecha diante da tua voz. Não há doença, nem culpa. Quem fique de pé diante de vossa majestade e a tempestade se acalma. A força nossa, adora o Criador, adora o Senhor teu Deus, pois nada o nosso homem nos recebe. Aleluia! Os nossos corações se alegram no Brasil. Isso, a igreja agora. Não há terrores, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma. Na voz daquele que nos criou. Pois a palavra é escudo aos que nele creem. Amém. Amados irmãos, ainda de pé, Roberto Carvalho, por favor, quero pedir que você faça mais uma, por favor, um cântico congregacional, enquanto nós vamos ter um precioso momento também de dízimos e ofertas, onde a igreja pode e deve trazer aqui os seus dízimos, suas ofertas. Você que nos visita, não se sinta constrangido, é um ato da igreja, é um ato cristão, mas também desejando, fique à vontade, querendo participar. Nós vamos cantar mais um cântico congregacional com o nosso irmão, cantor abençoado, querido amigo de seus irmãos, Roberto Carvalho. Cantemos. Jesus, em tua presença, reunimos aqui. Contemplamos tua face. São os hinos mais lindos. Pois um dia tua morte crucifica todos nós. E nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos aqui.
Glórias ao nosso bom Deus. Um momento precioso, né, irmão? A gente estava assim juntos louvando ao nosso bondoso Deus. Nesse momento, vamos convidar o presbítero Joel. Vamos esperar uma participação especial. Meus amados, como o pastor disse de manhã e a gente também conversou no conselho, é uma quebra de protocolo, né, para a nossa liturgia. E nessa quebra eu gostaria já de deixar aqui os agradecimentos à equipe que me ajudou. Presbítero Delson, meu pai, mãe, presbítero Edson, Bota, a Leslie, meus documentos da nossa igreja, ao conselho que deu todo apoio, ao instituto, ao Saulo, que quebrou a cabeça, que são condenados, se você está por ele, para ajudar na comunicação, a Maria viajar se fizer a correção. Eu vou contar em poucos versos como tudo aconteceu, da chegada do Evangelho e quem foi que recebeu, deixando também já escritos os detalhes e registros dos 100 anos de história do Evangelho Santo e Sagrado, em Cajazeiras chegado, sendo assim a nossa história. E foi em 1919, quando tudo começou, pois o reverendo Henrique Macau, em Cajazeira, passou, desbravava a região, cumprindo a sua missão, sem medo e sem embaraço, de ganhar almas para o Senhor. E foi assim que o Evangelho chegou, aqui em nossa região. Se ele fez culto não se sabe, nem também de reunião, não sei se cantou e quais hinos, ou se fez uma pregação, mas uma coisa é certa e também ninguém contesta, digo com convicção, foi nesse dia que chegou o Evangelho do Senhor aqui em nossa região. O que digo é verdade, isso você não duvide, pois foi tudo registrado, escrito, formalizado, com cuidado rigoroso, escrito tintim por tintim, para não deixar dúvida aqui. O que digo é primoroso, se duvidar é só buscar, e com certeza vai encontrar nas atas em Campo Formoso. E foi, olhou e agarra quem a Macau recebeu. Bem ali em Cajazeiras o acontecido se deu, pois nascia naquele dia, lhe digo com alegria e com coração em gozo, a palavra ali plantada, foi no coração guardada, como se guarda o tesouro. Depois do reverendo Macau, veio o reverendo Augusto Dourado, regando a semente plantada, não deixando abandonado o povo que Deus escolheu e com cuidado seu. O Evangelho ia crescendo, pois em toda a região, ao ouvir a pregação, tinha gente se convertendo. De 1923 a 1929, o Evangelho era pregado e ao povo era dado norte. E os salvos por Jesus, que deu sua vida na cruz para livrar da perdição, se reuniam com firmeza. Era de
viu a beleza daquele grupo de irmãos, e foi assim que surgiu, sinto até um arrepio no ponto de pregação. A obra evoluiu, a coisa melhorou, a cada dia crescia aquele povo adorador. E assim, pouco tempo, com ardia o coração, organizando os trabalhos, todos juntos, mão a mão, subimos mais um degrau, viramos congregação. Congregação Presbiteriana de Cajazeiras. Era assim a identidade. E dela fazia parte crente de todas as idades, sérios, temente ao Senhor, dispostos do labor, das boas novas proclamar, e assim vamos vivendo, dia a dia com empenho, até a coisa mudar. É isso mesmo, meu povo, um dia a coisa mudou, pois um grupo de irmãos a nossa igreja deixou, foram para outra igreja, e foi aquela tristeza, mas a obra não parou. Os anos foram passando e Deus nos sustentando debaixo do seu amor. Um templo foi construído com muita dedicação e foi inaugurado com grande emoção. A partir daquele dia, com grande alegria, os cultos eram uma festa, adorando ao Senhor. Muitas lembranças deixou, até hoje a saudade aperta. Ainda de Cajazeiras, quero logo registrar dos nossos oficiais que foram eleitos por lá. Homens que com muito amor dedicavam ao Senhor um pouquinho do seu tempo, no dia a dia servindo, até nas lutas seguindo, vezes chorando por dentro. E na primeira eleição, já escolhidos pelo Senhor, foi eleito presbítero e um diácono, sim, Senhor. Estes dois servos amados, nos trabalhos dedicados, exerciam a função de conduzir o rebanho, muitas vezes apontando qual seria a direção. O saudoso Eudaldo Mota, homem de grande valor, cajazeirense da gema, afamado, ajudador, deixou na história escrito, sendo o primeiro presbítero da nossa congregação, e na presbiteriana ele ficou, sempre firme ele andou, mas saiu na divisão. O nosso presbítero Delcio, que por sinal é meu pai, homem crente, dedicado, parte dessa história faz, pois foi o nosso primeiro diácono, homem simples e honrado, sempre servindo ao Senhor. Daqui contando histórias, e daqui só lá para a glória, bem pertinho do Senhor. E com aquela divisão, surge a vaga para presbítero. E vou dizer de antemão, que tudo já estava escrito. O diácono Delcio é eleito presbítero, e o Senhor tem uma nova eleição, e o diácono Delcio então é eleito presbítero, e o Senhor Félix, citado, naquele dia indicado, foi então eleito assim para o cargo de diácono. O tempo foi passando devagar para não parar, mas Filadélfia ia crescendo, abrindo os braços para abraçar. E muitos de Cajazeira, tendo certo a incerteza, sem ter muito o que fazer, vão deixando suas terras e nessa nova era, na cidade vão viver. Aquela primeira igrejinha, minha mente ainda recorda seu design, sua fachada, suas telhas quase rosa, piso liso, avermelhado, e a madeira do telhado, toda verde, bem pintada, segurada no lampião, fazendo a iluminação da igrejinha abençoada. Quando vinha um pastor, a festa era dobrada, pois de toda a região vinha gente animada. Era aquele alvoroço e o povo, pouco a pouco, no terreiro se espalhava, e antes do culto começava, nem precisava chamar, e a igrejinha era lotada. As crianças do terreiro alegres se divertiam. Os traquinos, afoitados, até nas árvores subiam. Era aquela animação, na mais pura comunhão, dia ou noite, noite ou dia, e era só os pais chamar para as crianças acompanhar, tudo em clima de alegria. Minha mente ainda guarda com grande emoção, quando íamos para a igrejinha, era aquela animação, cantando estrada fora, a Deus rendendo glória, quem por nós morreu na cruz, e assim fomos vivendo, cada dia aprendendo, servir ao Senhor Jesus. E lá a gente cantava, sem sequer um violão, batalhar não é batalha, era aquela animação, povo forte, renovado, quem me socorrer, era o maior prazer, todo mundo era uma festa,
sua orquestra dava gosto de se ver. Dos corinhos ainda lembro e vou logo acrescentar, já me andando para você não cobrar, caminhando eu vou para Canaã, eu tenho uma coroa lá no céu, e tantos outros cantávamos lá, tanta coisa na lembrança, que a mente só arranca do prazer de se lembrar. Eu lembro de Ayá, já velhinha lá sentada, lembro da tia Caú, tio Abrão, tio Vinaldo, tia Isabel, tio Alfredo, vó Esther, do Manezinho, vó Marinho, irmão Gibi, irmão Mias e tio Zé Ferreira. Todos lá na Cajazeiras, cada um levou sua cruz, combateram o bom combate. Hoje estão todos na glória, bem pertinho de Jesus. Da igrejinha lá na roça, apenas um registro dessa. É uma fotografia em um momento de festa, onde todos, bem arrumados, se espremem, buscam espaço para na foto aparecer. Dela só faltou o presbítero Edson, que saiu e disparado e foi correndo se esconder. Nossa velha igrejinha erguida naquele chão, por ficar ali sozinha na mais pura solidão, pouco a pouco foi seguindo, suas paredes caindo, dava pena de se ver, dela só resta saudade. Mas vamos ali para a cidade para um pouco conhecer. Agora já em Filadélfia, novo templo é construído. Os cultos de Cajazeiras para cá foram transferidos. E o povo do Senhor, sempre com muito amor, exercia paciência até que o dia chegou. Para a glória do Senhor veio a nossa independência. E foi em 1997 que esse fato se deu. Em 16 de fevereiro, o esperado apareceu. Pois após uma comissão ter feito a avaliação de todos os detalhes, tudo certo com certeza, sem precisar mais esperar e sem titubear, passamos a ser igreja. Agora, como igreja, a coisa melhorou, passamos a ter um conselho, passamos a ter um pastor, e com mais autonomia, a nossa igreja, dia a dia, vem cumprindo a sua missão do Evangelho anunciar, de Jesus Cristo falar de coração para coração. Um grande feito desse trajeto também marcou nossa história. Foi a criação do Instituto, a nossa querida escola. Espaço abençoado, grande campo missionário para falar no Salvador, já mudou seu endereço, já passou por Aterreiros, mas sua missão não mudou. E é claro, minha gente, eu vou falar que é agora dos nossos pastores que marcaram nossa história. Homens temente ao Senhor, que com paciência e amor, atendendo ao chamado, deste rebanho cuidou, e na glória do Senhor tem galardão reservado. Augusto Dourado, Eudaldo Lima, Aristeu Pires, Servas de Barro, Celso Dourado, Germano Rocha, Iraíno Gomes, Bernardo Moura, Germano Lira, Adel Ferreira, estes lá em Cajazeira, atenderam a congregação, e no dia da visita, é uma festa, só alegria, acredite, meu irmão. E as visitas aconteciam em 3 meses. Se um dia o pastor faltasse, tristeza para os camponeses, pois aguardavam animados e espalhavam o recado da visita pastoral. O povo ficava animado, se vestia alinhado, parecia um ritual. Passando aqui para a cidade, tivemos outros pastores, servos comprometidos e grandes em seus valores. Geomário, Pablo, Márcio Rodrigues, Itamar Alves e Ailton Teixeira. E foi este que, com braveza, com trabalho e dedicação, emancipou a igreja, a nossa congregação. Tivemos aqui o Ailton, também o Samuel, o Valdemar, o Ricardo, Jorge Lola e Almir. E então encerra aqui a lista dos que passaram. Todos muito ajudaram a igreja a caminhar e a Deus rendemos glória. Todos são partes dessa história, mas quero aqui destacar. Reverendo Jorge Lola, 13 anos aqui ficou. E entre tantos trabalhos, um aqui se destacou. Pois foi em sua gestão que, com empenho e atenção, novo templo é construído, deixando este legado. Templo lindo, caprichado, para a glória de Jesus Cristo. Agora temos o pastor Pedro Corrêa Aragão, grande servo do Senhor, cumprindo aqui sua missão de conduzir esse rebanho com zelo e amor tamanho, cumprindo aqui seu papel
de pastorear o rebanho, de cada ovelha cuidando para uma eternidade no céu. Pastor Pedro já deixa aqui seu legado estampado, por ser ele o mentor da festa do centenário, resgatando a nossa história, documentos e memórias, já um tanto adormecidas, mas agora reativadas, mas agora registradas, as lembranças reativadas vão durar por toda a vida. A todos os nossos pastores queremos agradecer, pois cada um contribuiu para essa obra crescer. Alguns já foram para a glória, mas ficam aqui na história por esse povo abençoado. Agora a espera é nossa e é só Cristo chamar que nos veremos lá na glória. Dos meus colegas presbíteros, preciso também falar dessa nossa parceria, que é uma coisa singular, sempre juntos, bem unidos, administrando segredos essa obra do Senhor, às vezes com frustração, mas o nosso galardão vem das mãos do Salvador. Presbíteros Anderson, Batista, Edson e Roberval, irmãos do corpo de Cristo, nossa união é sem vão, sempre juntos com coragem, labutando com esforço, vezes agradamos uns, vezes desagradamos outros. Mas não se apirreie não, pois aqui nesse mundão, nem Jesus agradou a todos. E aqui já vou findando, pois não posso demorar, mas deixo aqui registrada essa história singular da chegada do Evangelho, nosso querido Pai Eterno, que por muito nos amar, mandou seu Filho unigênito, que veio sem mandamento, morrer em nosso lugar. Mas aqui desses versinhos, eu preciso lhe falar. Descrevi o que li, ouvi e o que eu vivi de lá para cá. Se você tem outra versão, não se apirreie não, basta só você contar, mas ainda assim como eu fiz, será como passar verniz na nossa história a brilhantar. E assim finalizando, do Senhor é toda a glória, pois se Ele não nos amasse, nem teria essa história. E por esse grande amor, fica aqui o nosso louvor ao autor da salvação, e tem 100 anos que chegou o Evangelho do Senhor aqui em nossa região. Parabéns, presbítero. Deus diga ao Léo que nos trouxe, ativou a memória, como foi dito aí, coisas que muitos de nós nem sabia, né? E nem eu não sabia de muita coisa, mas hoje temos documentados a história da nossa igreja, da nossa congregação. Nesse momento vamos orar ao Senhor, oração de gratidão ao nosso Deus. Quero nesse momento convidar o nosso irmão presbítero Licinho para fazer essa oração de gratidão ao Senhor. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Podemos estar na tua casa, Deus, mais uma vez, podendo louvar, te agradecer, te bendizer, ó Deus, o Senhor, que é o nosso Deus, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor Deus, por esse precioso momento, com todas as pessoas que aqui chegaram, ó Deus, para ouvir a tua palavra, participar desse momento especial do centenário, ó Deus, a tua palavra aqui nesta região. Que o Senhor continue nos abençoando, que a nossa palavra de gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por ter nos sustentado, por ter nos guardado e livrado de todo mal. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Amém? Amém. Nós já fomos muito abençoados nessa noite. Já tem sido uma noite memorável. Meus louvores, cantamos aqui com o coral da UPH e com o nosso amado irmão Roberto Carvalho, amigo de longas datas. Ontem estávamos num evento lá em Antônio Gonçalves, ele cantando e eu pregando. Conversando de quando a gente se conheceu, foi um ambiente parecido com essa história de Cajazeira, assim, uma coisa, se conheceu no evangelismo, num lugar seco, num sertão. Eu fui com um cavaquinho fazer um pacotão gospel, você lembra disso? E foi uma bênção ali. Debaixo do pé de algaroba também, lembro disso.
E temos aqui também o nosso amado irmão, Reverendo Ailton Teixeira, como já foi falado pela manhã, já foi também explicado na bela poesia do presbítero Joel, né? Um cordel aí de mão cheia, não deixa a desejar para nenhum cordelista, meu irmão. Ó, de primeiríssima qualidade. Parabéns. Ele pediu para avisar, eu pedi avisar. E acho que vai dar para todo mundo. Que tem algumas cópias, ele fez algumas cópias, mas o Saulinho foi algumas cópias, aí você procura ele, o presbítero Joel, se você quiser adquirir, eu já disse para ele, ó, se não tiver aqui, não avisa não. Mas já tem minha cópia separada. Queremos convidar aqui o Reverendo Ailton Teixeira mais uma vez, e mais uma vez agradecemos a ele pela sua presença, sua disponibilidade. Louvamos a Deus por sua vida. Rogamos que Deus abençoe e lhe use mais uma vez, assim como foi hoje pela manhã. Deus abençoe. Os humilhados serão exaltados. Meus irmãos, eu não vou me delongar muito de manhã, ou como de manhã, e não quero cometer a falha que eu cometi de manhã. Eu quero apresentar, antes de qualquer coisa, a minha esposa que está comigo, cadê de Deus, fica de pé. Tem uns olhos lindos, gente, e ela também é linda. Ela não aguenta ver uma criança. Graças a Deus que no casamento é uma alegria que Deus tem com vocês. Mas está aí Deus que está me acompanhando, muito obrigado por estar comigo. Muito obrigado aos amados irmãos por estarem me ajudando e me alegrando, também me emocionando. De manhã eu cometi essa falha e um dos motivos de eu ficar aqui, mas é que eu sinceramente fiquei até com receio de que as emoções fluíssem, tentei me controlar o e acabei esquecendo. Perdão, minha esposa. Amados, é muito bom para mim, muito gratificante estar aqui fazendo a abertura deste momento singular na história da Igreja Presbiteriana de Filadélfia. E só quero te dar uma explicação para vocês que de manhã a minha intenção, sabendo, conhecendo a história de Filadélfia, trazer uma palavra bíblica, que é uma igreja que agrada a Deus, uma igreja relevante, e dizer para os irmãos que os irmãos não deveriam e não devem ficar acomodados e vaidosos com o que Deus tem feito na vida de vocês, mas pensar e querer mais o Senhor e ser mais atuante e assim, agradável a Deus. Porque a minha principal preocupação em minha vida e também no meu ministério é que a igreja que aonde eu esteja pastoreando seja uma igreja atuante, relevante, presente, conhecida e cada vez mais crescendo em graça, conhecimento e admiração, simpatia do povo. Vejo isso em Filadélfia e esse foi o meu recado de manhã. E repito o que eu disse: ninguém me disse nada. Se falei alguma coisa, foi o Espírito de Deus que mandou falar para você. Amém? Amém. Muito obrigado. Você meu amigo, suspeito. Mas tudo bem, eu vou entender. Amados, vamos abrir a palavra, porque eu tenho um problema, sou gago, mas falo muito. 2 Crônicas. Então agora a minha palavra é de dizer para você que é membro dessa igreja, e você que está aqui também, que vai ser membro amanhã ou depois, amém por isso, é que a vida nem sempre dessa igreja, por exemplo, e dos membros dessa igreja, 2 Crônicas capítulo 20, é uma vida de realização, de bem-estar, de sucesso, de êxito. Tem as suas dificuldades. Então, quando eu fui convidado para fazer essa palavra, na manhã e de hoje, eu vou dar uma palavra para a igreja, não sei mais vaidosa, e à noite eu vou dar uma palavra de fé e de esperança para cada crente que está lá. Dizer, irmãos, vai haver lutas, vai haver dificuldades. E eu quero pegar aqui um personagem que teve lutas, dificuldades, você olhar para ele, nós olhar para ele, e assim procedermos, andarmos
viver de forma que agrade ao Senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Quem encontrou, por favor, fique de pé. Irmãos, são 37 versículos. E a minha mensagem vai até o versículo, os versículos, a história do versículo 30. Para ganhar tempo, eu vou ler apenas alguns versículos. E no decorrer da mensagem, eu vou estar consultando os textos. E aí eu devo de casa para você. Em casa você lê todo o capítulo 20 de 2 Crônicas, tá bom? Então, para ganhar tempo, já perguntei para o meu distinto colega de ministério, pastor Pedro, e ele me disse a coisa, mas eu não vou seguir a palavra dele, não. Vou ser desobediente. 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim o texto bíblico, e vamos ler apenas até o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns dos que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Amém. Vamos orar mais uma vez. Eu quero nesse instante pedir ao meu querido, estimado irmão presbítero Clécio para orar pela minha vida, e que o Senhor que me ajude, me oriente, me dê graça para transmitir essa palavra a esta amada congregação. Oremos. Amantíssimo Deus e Pai, Rei da Glória, louvado, exaltado para sempre seja o nome do Senhor. Amém. Pelo privilégio de estar na tua casa nessa hora, para ouvir tua voz, ouvir tua palavra, Senhor, explicada pelo teu servo, a quem previamente o Senhor já falou. Amém. Então, Senhor, queremos ouvir da boca dele apenas aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, e com certeza irá a os corações. Digo ao Senhor, o poderoso Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Amém. Então, pede livremente no nosso meio, que use o teu servo, que seja boca do Senhor para nós. Amém. Nós queremos ouvir tão somente a tua voz, Senhor, nessa hora, e assim oramos já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem estar, queridos. Na minha caminhada cristã e como pastor, às vezes eu ouço, vejo na fala de alguns crentes, até mesmo expressões bem diretas assim, que pastor não tem problema. Outros chegam a dizer que o pastor sempre tem uma solução, por ser um homem de fé, nunca tem abatimento, tristeza ou angústia. E aí, sinceramente, nesse momento, eu procuro ter um pouco de paciência, oração, e respondo assim: meu irmão, minha irmã, é bem assim. Todas as pessoas passam por momentos difíceis, por momentos delicados na vida. Todos. Inclusive, na Bíblia registra que os servos de Deus e servas não viveram em mar de rosas. Não viveram como na Bahia, em alguns lugares,
sombra e água fresca, com água de coco. Não. Não viver em colônia de férias. Todos passamos por dificuldades, todos passamos por momentos tristes, de abatimento e delicados na vida. Mas são poucas pessoas, meus irmãos, que sabem enfrentar as crises, os momentos difíceis da vida. São poucas as pessoas que sabem enfrentar esses momentos delicados e desafiadores da vida. O capítulo 20 de 2 Crônicas descreve a história de uma dessas poucas pessoas que soube lidar com uma grande crise. O texto que nós acabamos de ler, primeira parte aqui do capítulo 20, o texto lido narra, o texto citado, a situação de Josafá, um homem poderoso, um grande rei, e esse homem enfrentou momentos difíceis, momentos extremamente delicados, grandes dificuldades na sua vida. Um desses momentos que Josafá enfrentou foi quando o seu reinado estava sendo invadido por adversários. Vários inimigos se uniram contra ele, seu exército, seu povo, e invadiu e tentou tirar da paz, promover a guerra, o conflito e o caos em Israel. A crise estava sendo instalada, irmão, era tão grave, mas tão grave, que provocou pânico em todo o reino de Israel. A tal ponto, diz o texto, que o próprio rei teve medo, ficou apavorado e atônito. É assim que o texto descreve. Ante a uma situação complicada, delicada, difícil, ante a uma crise como aquela que Josafá estava vivendo, o que ele fez? Como ele procedeu para transpor as barreiras, vencer os empecilhos, os obstáculos que estavam vivendo? O que foi que ele fez? O texto mostra alguns procedimentos que o rei Josafá adotou. Ele mostra que os procedimentos do rei foram tão maravilhosos que ele obteve êxito, vitória ante aquela situação, ante aquela crise. E aí eu quero chamar a atenção para dizer o seguinte: eu tenho consciência que o momento e a situação de Josafá é bem provável que é diferente dos seus momentos e dos seus desafios, barreiras e dificuldades. Cada momento, cada situação é uma situação. Todavia, e assim eu sempre procedo, eu olho para o texto bíblico e pego os princípios que ele adotou, que ele adotara, e aplico para a minha vida. E assim vou levando a vida, e Deus me levando, me conduzindo e me dando êxito. E quero convidar você a prosseguir da mesma forma, a olhar. Não, mas a situação, o momento de Josafá é diferente do meu. O meu é outro momento. Sim, eu sei disso. Mas olha para os princípios, coloca na sua vida. E eu acredito que são princípios universais, em qualquer lugar, em qualquer povo. São cabíveis, são convenientes para que nós venhamos vencer as dificuldades, as barreiras, os empecilhos, as tempestades, os desertos da vida. Afinal de contas, todos nós temos problemas, temos desafios, temos dificuldades. É certo que as suas dificuldades, os seus desafios, não são os meus, e os meus não são os seus, como também os de Josafá não são os nossos, e nem os nossos eram de Josafá. Mas certamente podemos aprender. E aí então vamos olhar para o texto e vamos ver aqui alguns princípios que Josafá adotara e que eu e você podemos e devemos adotar para vencer as crises, os momentos delicados da vida. Talvez você esteja aqui com uma grande crise na vida, um grande problema, uma grande dificuldade e não sabe o que fazer. E aí Deus, na sua bondade, trouxe você aqui, talvez porque você
lembra que há 25 anos eu estive aqui, assim como pastor, vou ver aquele baixinho. Beleza, é providência de Deus para você ser desafiado, aprender e aí, quem sabe, ter uma nova perspectiva de vida. Vamos lá. O primeiro princípio que Josafá adotara ante a crise. Ele reconheceu e reafirmou a grandeza de Deus. Eu convido você também a reconhecer e reafirmar a grandeza de Deus, como fizera Josafá. Reconheceu a grandeza, o poder de Deus, e aí começou a encontrar uma solução. Olha para mim o texto, versículo 6. Ele diz assim: e disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Não há quem te possa resistir. Queridos, eu olho para esse texto, para esse versículo, e também para outros textos das Sagradas Escrituras, e vejo que está aqui uma reafirmação, afirmação e reafirmação da grandeza, do poder de Deus. Josafá está aqui nos dizendo, como diz também outros textos da Bíblia, que Deus é grandioso, Deus é poderoso. O Deus das Sagradas Escrituras, cujo Deus é o Deus desta igreja, é um Deus que tem todo o poder. Ninguém pode deter agindo o Senhor. Quem o impedirá? É que diz a Escritura. Então, creia, entenda, lembre, reafirme: Deus é grandioso, Deus é todo poderoso. Diante da grandeza de Deus, o que é grande se torna pequeno, o que é poderoso, potente, se torna impotente. Inclusive os problemas, reconhecendo a grandeza e o poder de Deus, Jó dissera: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que maravilha, Jó 42, assim. Para termos renovado a esperança em meio às crises, é preciso, é fundamental que eu e você venhamos lembrar, venhamos crer e lembrar da grandeza de Deus. Deus é grandioso, não esqueça disso. Por maiores, por tão grandes que sejam os teus problemas, Deus é muito maior, Deus é todo poder. Procure lembrar, lembre sempre o que eu vou te dizer nesse instante, pois vai te fazer muito bem, pode mudar a história. Se os teus problemas são grandes, se os teus problemas são enormes, Deus é grandioso, Deus é poderoso, Ele pode mudar, Ele pode reverter. Creia nele. Amém? Que bom. Eu fico bravo lá na igreja quando eu falo umas coisas, e por ser pretendo bem tradicional, eu estou calado, eu não grito. Ainda bem que você entendeu. Não vou gritar aqui não. Senão, bom dia. Deus é grandioso. Seus problemas são grandes? Não. Mas o Deus da Bíblia, o Deus que você crê, o Deus que te salvou, é incomparavelmente maior e grandioso do que os teus problemas. Por reconhecer a grandeza e o poder de Deus, Josafá não se deixou abater, não se deu por vencido pelas pressões e as tormentas que o cercavam. Aquele que crê na grandeza de Deus a seu favor nunca se entrega, nunca se dá por derrotado. Não. Quem crê no poder de Deus, de fato de verdade, não apenas uma crença labial, teórica, mas uma crença verdadeira do coração, não se deixa bater e nunca vai ser derrotado. Você que vive baixando a cabeça, pensando em desistir, e vive se entregando, dizendo: olha, não vai dar certo, estou perdido, derrotado. Eu quero dizer, você não deve proceder e não deve viver assim, porque você crê em um Deus Todo-Poderoso que
Ele ama você, Ele cuida de você, Ele ampara você, Ele não esquece de você. Você é a menina dos olhos dele. Levante a cabeça, olhe para frente, olhe para o alto, olhe para Deus. Coisas novas podem acontecer na sua vida, podem mudar a sua história, se você quer e se apegar com Ele. Ele é o Deus grandioso, é o Deus poderoso, é o Deus que está com você, é o Deus que está do seu lado. Deus não te abandonou, Ele está com você, meu amado. Segunda atitude de Josafá, que muitos nos ensinam a enfrentar as crises e os problemas. Em segundo lugar, em momentos de dificuldades, de crise, apegue-se cada vez mais ao Senhor. Apegue-se cada vez mais ao Senhor. Versículo 9, o texto bíblico diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, está aqui nesta igreja, amém. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás, aleluia. Meus irmãos, o texto é claro, nos mostra que Josafá não fugiu, Josafá não se escondeu, Josafá não se isolou, não ficou dentro de casa, não ficou no quarto, como alguns fazem em nossos dias. Mesmo como rei, um chefe de estado poderoso, acostumado com batalhas, Josafá não se apegou ao seu poder bélico, Josafá não se apegou às riquezas, Josafá não se apegou ao seu exército, ao poder. Ele se apegou ao Senhor. E como foi que Josafá se apegou ao Senhor? Os versos 3 e 5 nos mostram isso. 3. Então Josafá teve medo, olha só, mesmo como rei teve medo, e se pôs ao quê? A buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Era comum, onde havia o jejum, haver orações, haver busca, haver clamor ao Senhor. E o versículo 5 diz assim: pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Olha, maravilha. Pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e Jerusalém, na casa diante do Senhor do pátio novo. Meus irmãos, o que Josafá fez foi apegar-se ao Senhor através da oração, da consagração. Ele apegou-se ao Senhor, sabe por quê? Porque ele sabia que não há outro refúgio como o Senhor, não há outro ponto de apoio como o Senhor. Ele se apegou ao Senhor porque o Senhor proporciona segurança. Não há outro lugar, não há outro meio de estar seguro a não ser o Senhor. Então eu vou me apegar ao Senhor. E o Senhor de Josafá, o Deus de Josafá, é o Deus desta igreja, é o Deus de você, meu irmão, minha irmã. Pensa nisso. É esse Deus que você precisa e deve se apegar, fazer como fizeram Josafá. E quando eu estava preparando essa mensagem, lendo alguns comentários, eu vi uma frase que me chamou bastante atenção. Não sei agora, não lembro qual foi o comentarista. E ele usou a seguinte expressão no tocante aqui, apegar-se ao Senhor. Eu queria compartilhar aqui, eu não quero compartilhar com você. Esse aspecto de segurança, alguém disse assim: quando as ondas empoladas pelo mar agitado ruge na fúria incontrolável, o pequeno e frágil marisco se agarra firmemente na rocha e dela não se desgruda por nada. Ele sabe que somente ali está a segurança. E eu falei, isso aqui é interessante para nós, sabe por quê? Pegando aqui esse pensamento, vamos aplicar para nós.
Irmãos, não é você que é cristão? Quem é o pequeno e falho marista? Isso, alguém diz, nós, muito bem. Nós somos o pequeno e falho marista. E quem é a rocha que nós estamos pegando? Jesus! Jesus, que bom. Então, quando o mar da vida, as ondas, fugirem, sacudirem, jogarem no céu, se agarra na rocha, se apega à rocha, e você não vai ser derrotado. As ondas não vão te levar de jeito nenhum. Agarrando-se em Jesus, você estará para sempre seguro, meu irmão. Segura nele. Essa questão de apegar-se ao Senhor, gente, lembrei novamente também de um texto que eu gosto muito. O Salmo 46 diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumerem, e na sua fúria os montes estremeçam. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras de consolação da Senhor na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. E aí tem um versículo maravilhoso que eu gosto muito. Você também gosta. Aquietai-vos. Aquieta teu coração, meu irmão. Aquieta tua angústia, tua preocupação, teu medo. Aquieta. Diz para ele: aquieta, assossega. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado nas nações. Sou exaltado na terra. E eu vou completar. O Senhor dos exércitos está conosco. Amém. Renove, reafirme o seu apego e confiança ao Senhor, nosso Deus, pois, apegado ao Senhor, o coração agitado encontra tranquilidade. Apegado ao Senhor, o coração aflito encontra paz. Apegado ao Senhor, o coração apreensivo encontra sossego. Apegado ao Senhor, o coração desanimado é renovado. Apegado ao Senhor, o coração triste é alegrado. Apegado ao Senhor, o coração desamparado encontra refúgio. Sendo assim, apeguemos-nos, pois, ao Senhor nosso Deus. Terceira atitude, postura de Josafá ante as crises. Eu costumo até sei que alguns não gostam, mas vou fazer isso. Primeiro, ante as crises, reafirme a grandeza e o poderio de Deus. Segundo lugar, ante as crises, se apegue ao Senhor em oração, se apegue, orando. Em terceiro lugar, em tempo de crise, dificuldades, problemas, não enfatize o poder das circunstâncias. Olhe e dê ênfase ao Senhor, ao seu poder, à sua grandeza. Versículo 12, comigo. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Olha só. Porque em nós não há força para resistir essa grande multidão. Josafá reconhece, não há força, capacidade nossa de resistir essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Josafá disse com ele, você dizer, estou perdido, não sei o que vou fazer agora. E quando o texto diz assim no versículo 12, né? E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Quero ver, os nossos olhos estão postos. Está fraco, gente. Os nossos olhos estão postos em ti. E você tem que estar com os olhos postos. Josafá está dizendo o seguinte: ó, eu não vou olhar para as circunstâncias, eu vou olhar para o Senhor. Esse controle, perdi o controle. Me perdi.
Meus irmãos, eu olho para o texto e vejo que Josafá não faz como algumas pessoas fazem hoje. Não faz de conta que não existia uma dificuldade. O dele não existe, não. Você já ouviu alguns clientes dizer assim? Você está com problema? Aí ele diz, não, fala que você está. Diz que você está com problema. Josafá disse, eu estou com problema. Eu estou com dificuldade. Eu não sei o que fazer, estou perdido. Não há força em mim, não há capacidade em mim. Oh, que maravilha! Ele tira os olhos de si mesmo, ele não reconhece nenhuma capacidade dele, mas eu vou olhar para o Senhor, eu vou encarar, olhar, firmar meus olhos, me olhar para o Senhor. Irmãos queridos, Josafá não faz de conta que não existia uma grande dificuldade, e para mim, este é um dos piores comportamentos em meio a uma crise. Fazer de conta que não existe. Fazer como faz lá que põe a cabeça, né, na areia, esconde. Não faça isso, meu querido. Quando a crise vier, quando o problema vier, encara. Mas encara de uma forma diferente do que os outros encaram. Olha para o Senhor e não olha para as circunstâncias. Josafá não se comportou desse jeito aqui, de não fazer de conta que não existe. Não, eu sei que existe problema, eu sei que existe dificuldade. Josafá não negou a difícil situação que estava enfrentando. Não ficou só pensando no problema. Muita gente prossegue diferente de Josafá. Muita gente fixa o pensamento nos problemas, nas dificuldades, nas tempestades. Outros, a crise é pequena, mas transforma em algo gigante. Ou o problema, a tempestade, nem chegou, mas ele já está vivendo um vendaval interior. Essa que é alguns processos. Josafá não faz não. Sabe por que as pessoas procedem assim? Porque comumente elas olham para os problemas, elas olham para as circunstâncias. Josafá disse, não, os meus olhos, os nossos olhos, o meu povo, estão postos em ti. E aí quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei do episódio bíblico, que ilustra muito bem isso que eu estou falando. Você conhece, você já viu a Bíblia, a história de Jesus diante de 5.000 pessoas, né? Com fome. E aí alguns estudiosos, estava pesquisando sobre esse texto, meu caro colega Demar Irmão, me chamou a atenção. O texto lá diz assim bem claro, 5.000 homens. E aí você sabe que naquela época as mulheres não eram contadas. E aí o estudioso me chamou a atenção e disse assim, olha, na verdade era em torno de 7 a 8.000 pessoas. Então o texto diz assim, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então vamos dizer assim, vamos trabalhar com esse levantamento, né? Pensamento desse estudioso bíblico, mas vamos trabalhar com a realidade de 5.000 pessoas. Mesmo que tenha 7, 8.000. 5.000 pessoas, e Jesus estava acabando ao final de uma campanha evangelística, o dia todo pregando, no deserto, não tinha padaria, não tinha supermercado. Aí os discípulos, olhando para aquela multidão, a circunstância, o problema, Senhor, espera aquela multidão, vamos embora, eu quero comer. Aí Jesus disse assim, olha, dá você comer comida. E aí eu, mas como fazer isso? Não tem como. Não tem nem que para alimentar um adolescente. Alimentar um adolescente com 5 pães, não é isso? Pois bem, e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. E o que é isso para ter uma tanta gente? Você conhece esse texto desse lado. Aí Jesus disse, você me dá comida, mas não temos isso aqui. Aí Jesus disse, você quer? Fazer sentar? Fizeram sentar? O que é que Jesus faz quando pega os 5 pães e 2 peixes? Qual é a primeira que Jesus disse? Alguém lembrei? Ele olha para onde? Para o alto, para Deus, põe os seus
ajudou, por isso que eu perdi. Por que Jesus fez isso? Milagre, porque ele olhou para o Pai. Fixou no olhar, não nas circunstâncias, não na multidão, mas no Pai. E eu novamente descobri um detalhe que você talvez não percebeu aí nesse texto, nessa narrativa. O texto diz que ao levantar os pães e os peixes, olhar para cima e dar graças ao Pai, dar graças em meio à escassez, pelo que tinha. Jesus alimentou os 5.000 homens e sobraram quantos cestos? Você já pensou por que 12 cestos? Eram quantos apóstolos? Entendeu? Pegou? Trampar, dispersão. Jesus talvez, se você dizer assim, trampar sem fé, cada um vai levar um cesto nas costas. Você ri? Mas eu estou dizendo sério, é verdade. Cada um vai botar nas costas um cesto para começar a pensar assim, não na circunstância, mas olhar para o Pai. Quando a gente olha para o Pai, as coisas mudam. As coisas são transformadas, meu querido. Para de ficar olhando para o teu problema, para enfatizar a tua dificuldade. Olha para o Pai, clama ao Pai, se apega ao Pai, e as coisas vão mudar na tua vida. Queridos, à medida que eu e você olhamos mais para o Senhor do que para as circunstâncias, as situações terão um novo significado, uma nova perspectiva, e muito provavelmente serão transformadas. O que está perdido, diz para o Senhor, o que está perdido aos olhos humanos, vai ser encontrado, poderá ser encontrado. O que é invisível se torna visível. Quando eu e você olhamos para o Senhor e não para as circunstâncias, o que é impossível se torna possível. Sendo assim, eu convido você, minha irmã, convido você, meu irmão, a fazer como fizera o rei Josafá. Versículos 3 e 9, eu digo para você, ele fez o quê? Ele clamou, ele buscou, se apegou, olhou para o Senhor. E eu convido você a fazer o mesmo. Essa é a sua hora, esse é o seu momento. Deus te mandou aqui para você ouvir essa palavra. Os teus problemas podem ter uma mudança, uma diferença, podem ser transformados. A vitória pode chegar nesta noite, se você crer e se apegar ao Senhor. Você pode dizer assim, pastor, mas eu não estou tendo nem força, pastor. Ou talvez você conheça alguém que assim, não tenho força alguma para fazer isso. Eu não consigo. E eu pergunto, você consegue abrir a boca? Você vai dizer assim, se você consegue, clama ao Senhor, aonde você estiver, da forma que você estiver, clame a Deus, se apegue com Deus, e o milagre vai acontecer. E se você não conseguir abrir a boca, ou se você conhece alguém que não consegue abrir a boca, em pensamento, leva os pensamentos para Deus, conversa com Ele, se apega com Ele, clama, diz, Senhor, socorre, me ajuda, Senhor, estou precisando de um milagre da minha vida, Senhor, manifesta teu poder, Deus vai agir de maneira poderosa, vai ouvir, vai reverter, vai mudar a tua situação, meu querido. Para de olhar para as circunstâncias, olha para Deus, Ele é poderoso, grandioso, tem todo o poder, pode reverter, e Ele vai, em nome de Jesus, mudar a tua história, mudar a tua realidade, a partir de hoje, clame a Ele. Em quarto e último lugar, já chega aqui. Você continua. Quarto e último atitude de Josafá, que serve para mim e para você, onde é serviço. E essa é a mais difícil. Nada fácil. Primeiro, não é fácil na minha vida. E eu não falo para ninguém, não. Quando eu preparava esse sermão, eu tomei algumas pauladas, porque Deus falava comigo. Aliás, e muita sinceridade, nunca preguei um sermão para Deus falar primeiro comigo.
Se não falar comigo, eu não tenho condição de pregar para a igreja. Quarta e última atitude, procedimento, que eu e você devemos ter quando tiver Josafá em tempo de crise. Exercite o louvor. Vou passando pela prova? Vou passando pela prova? Foi assim que eu estava feliz. Vamos lá, versículo 21 e 22. Versículo 21 e 22. Aconselhou-se com o povo e ordenou, isso aqui eu não falo, ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, louvasse a Deus, ó, quer dizer lá, louvor, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 22, ó, tendo eles começado a cantar a louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os montes de Seir, que vieram contra Josafá e foram desbarracados. Amém? Você entendeu? Está uma crise. O pessoal está vindo. Uma multidão, gente, vários exércitos se reuniram, se associaram. Vamos acabar com Josafá. Em meio a crise, dificuldades, Josafá chama o povo, organiza e vamos louvar Deus. Vamos cantar, vamos celebrar o nome dele. Irmãos, você já prestou atenção que essa atitude de louvar Deus em meio às crises não foi a vez de Josafá? Hein? Obrigado, meu irmão. Já que ele entrou. Sabe o que ele fala? Se for você daqui, gente, tem que falar a minha mensagem. Paulo e Silas, não foi perseguição? Crise, será o quê? O texto lá de Atos 16, 25, diz que Paulo e Silas usaram dessa mesma estratégia, louvor em meio às crises, louvor na prisão. E no tempo que ele deu crise, porque falava de Jesus, está na prisão. Em meio às dificuldades, às perseguições, prisões, eles oravam e cantavam. Sabe por que eles procediam assim? Porque certamente eles criam na grandeza de Deus, porque eles criam no Deus que é maior do que as dificuldades, maior do que os seus problemas, eram apegados ao Senhor e olhavam muito mais para o Senhor do que para as circunstâncias. Por isso encontravam forças e tinham determinação para louvar a Deus em meio às crises. Esta expressão de louvor em meio às crises, dificuldades, não é a única na Bíblia de Paulo e Silas e de Josafá. Josué, se você ler, lá você vai ver, Josué, Davi, Jó e outros servos de Deus tiveram o mesmo procedimento em meio às crises, louvor, cantando, celebrando, adorando, bendizendo ao Senhor. Você sabe que bendizer significa falar bem. Em meio às crises, eles falavam bem. Eles diziam: Deus não é injusto, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus me ama, Deus me ama. Falavam sempre de maneira positiva de Deus. É assim que eu e você devemos proceder, irmãos. A Bíblia nos ensina que os verdadeiros, olha, presta atenção, olha para mim e ouça com atenção. A Bíblia ensina a mim e a você que os verdadeiros servos de Deus agem como Josafá, Jó, Paulo e tantos outros. Amam, são firmes, cantam, celebram, bendizem ao Senhor na morte e na vida, na alegria e na tristeza. Celebram e bendizem ao Senhor, os verdadeiros cristãos, nos dias bons e nos dias ruins e difíceis, nos dias claros e nos dias escuros. Os verdadeiros cristãos celebram o Senhor nos dias de frio e nos dias quentes, na doença e na saúde. Os verdadeiros servos de Deus cantam, celebram, bendizem ao Senhor, casados ou solteiros, com filhos ou sem filhos, trabalhando ou desempregados, na riqueza e na pobreza, nos dias de paz e nos dias de guerra.
os verdadeiros servos do Senhor cantam na brisa serena e na tempestade furiosa. Nas orações respondidas positivamente e nas orações não atendidas, ele continua louvando, bendizendo, celebrando ao Senhor. Os verdadeiros servos do Senhor celebram o Senhor nos momentos de ganhos e nos momentos de perdas, nas vitórias e nas, entre aspas, derrotas. Fecha aspas. Por que eu fechei aspas, abri e fechei derrotas? Querido, amado, entenda, o cristão nunca tem derrota, amado. Que coisa bonita, amém? Crente não tem derrota não, gente. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. A derrota, não! Precisamos você nunca derrotar. Quando Deus não te atende, é porque Ele está te prevenindo de alguma coisa. Deus diz que você não há derrota para o cristão, como dizia Dalila, aquela cantora antiga. Derrota não é coisa de cristão. Nós nunca somos derrotados. Porque o Senhor está conosco, Ele conduz a história, tudo. Ele é soberano, Ele sabe o que é melhor. Então, quando as coisas você orar, pedir a Deus e elas não acontecerem do seu jeito, na sua hora, sabe? Deus está no controle e Ele te ama. Na hora certa, Ele vai te dar, Ele vai te responder. Ganha isso. O verdadeiro cristão celebra o Senhor em todo e qualquer momento na sua vida. Em todos os momentos. Qualquer que seja o momento da vida dele, ele canta, jubila na presença do Senhor. O crente verdadeiro é crente. Não deixa os caminhos do Senhor, a presença do Senhor, porque perdeu o filho, porque perdeu o marido, porque perdeu a esposa. Não! Os velhos do Senhor diz: olha, o Senhor perdeu o seu tudo. Bendizer o nome do Senhor. Então não faça isso. Eu trabalhei numa igreja do Espírito Santo. Um rapaz operava o som da igreja. De repente só tinha um filho. O menino teve uma meningite de uma hora para outra. O rapaz ficou revoltado com Deus. Deixou os caminhos, deixou a igreja do Senhor. Disse que nunca mais queria saber de Deus, porque Deus foi injusto com ele. Já aconteceu antes de chegar na igreja. Quando eu cheguei, fui saber da história, fui visitar. Aí ele já tinha um tempo, eu tinha 2 filhas. Lindas, maravilhosas. O Senhor depois de ele. Eu perguntei para ele: o Senhor é injusto de dar 2 filhas? Engraçado, ele pediu seu filho e te deu 2 filhas gêmeas. Se eu toma um, dá 2. E ele queria muito que o primeiro filho fosse uma filha. Conversei com ele, falei: abre os olhos, rapaz, o Senhor não é injusto, não. Sabe por que você abandonou a igreja? Mas é bem muito comigo, ao final da conversa. Porque você não é um verdadeiro crente. Aí ele arregalou os olhos, olhou para mim, quase me dava uns tapas. Mas também. Assim, não. Aí eu falei: olha para Jó. Você perdeu um. Jó perdeu foi 10 em uma tarde, segundo Charles Windel. 10 cachorros estavam na área da casa dele, um ao lado do outro. Foi o que ele fez? O Senhor me deu. O Senhor bendizer, bendito seja, ou seja, fala bem, Senhor. Eu vou ter uma coisa para você. Você perdeu seu filho por uma fatalidade da vida, aconteceu. Mas Deus não foi uma fatalidade que não deu o seu único filho para morrer por você, para te dar vida e ter mudança. Acorda, volta para Jesus. E não é que funcionou, o cara voltou. Glória a Deus, amém. Olha, voltou para os pés, voltou para a igreja, começou a operar o som novamente. A igreja estava crescendo, tinha vontade.
cidade, do Cari até o professor, sabia quem não era. Infelizmente, o Cari, em vez do conselho, resolveu tirar a nossa daí. O rapaz novamente saiu dele. Nós vamos dar lá, essa igreja vai ficar em outro lugar. Não quer dizer para você, é que um crente verdadeiro, ele não deixa o caminho do Senhor. Aí eu falei com o pastor que foi lá, pastor, vai dar para o fulana, como um banho, porque é uma pessoa fraca na fé, e os fracos na fé assim, ele está toda hora titubeando. Ah, meu querido, você que é crente de Jesus, seja qual for o problema, fica firme. O Senhor vai te dar algo melhor e superior ao que você perdeu. E aspa. Bom, já falei demais. Eu sei, Pedro, você me perdoa, Pedro Aragão. Demais irmãos. Mas eu quero concluir minha palavra dizendo o seguinte para os irmãos. Concluo a minha ministração dizendo: reconhecer a grandeza, reconhecer e afirmar a grandeza de Deus, apegar-se ao Senhor, olhar mais para o Senhor do que para as circunstâncias, exercitar o louvor em meio às crises. Eis aí a receita para vencer as crises, ser vitorioso nelas e sobre elas. Sabe o que é isso? Vamos lá? Versículos 26 a 30. Olha comigo aí, se não foi isso. 26 a 30 do texto. Ao quarto dia, se juntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, clamaram, chamaram aquele vale de bênção até o dia de hoje. Então, voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vou repetir, reconhecer e afirmar a grandeza de Deus, apegar-se ao Senhor, olhar mais para o Senhor com as circunstâncias, exercitar o louvor, tem vitórias. Aí o texto diz assim: alegrada com a vitória, versículo 27 final, sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas, trompetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reis daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Quer ser vitorioso? Quer vencer? Faz isso aqui. Louva a Deus meio às crises. Se arrependa. Olha para o Senhor e diz: Senhor, eu sei que Tu és grande, eu sei que Tu és poderoso. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Fale com o Senhor. Essas atitudes só são possíveis. Primeiro, se você crê em Jesus. Você que está aqui hoje e não é crente em Cristo, não queira partir para fazer o que fizeram Josafá, se primeiro você não crê em Jesus. Você precisa crer nele, receber na fé, ter como único e suficiente Salvador, porque em Jesus você tem todo o poder. Em Jesus você tem até a vitória sobre a morte. Ele venceu a morte para te dar uma vitória eterna com Deus. Você que aqui não é crente, precisa receber Jesus para fazer, proceder e experimentar o que Josafá experimentou. Você que é crente, para ter e fazer com Josafá, você precisa estar debaixo do senhorio de Cristo. Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. Se Jesus é o seu Salvador, como eu disse amanhã, vou repetir agora, Ele é o teu Senhor. Se Ele não é teu Senhor, sabe o que é esse Senhor? Mandar em você, dirigir a sua vida, conduzir sua vida. Você está nas mãos dele, confiar e se entregar a Ele. Se entregue a Jesus, seja um servo do Senhor, ame o Senhor de todo o coração. E aí você vai ter a capacidade de fazer, de proceder como proceder a Josafá. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Passa a palavra ao meu nobre colega. Amém. Convidamos o coral da UPH, vai cantar o hino de número 62 e queremos convidá-los
a de pé nós cantarmos juntos este hino. Nós nos alegramos que para mais de 100 anos o Senhor tem olhado para este lugar e somos hoje o fruto do teu amor e da tua graça. Muito obrigado pela vida de cada um que contribuiu com esta obra e que hoje chegou aonde estamos aqui neste dia que podemos celebrar
para a glória de Cristo. Queremos agradecer ao Senhor porque hoje o Senhor ministrou aos nossos corações, através do teu filho, do teu servo, pastor Ailton, que também pastoreou essa igreja, e pedir ao Senhor as suas bênçãos sobre ele, sobre a sua família, em nome de Jesus. Quero te agradecer pela vida de cada um que o Senhor trouxe à tua casa nesta noite. Quero te agradecer que neste momento, neste ano de 2026, estamos celebrando 100 anos de história também. Te agradecer, ó Deus, pelo privilégio, pelo Senhor ter me concedido o privilégio de ser o pastor dessa igreja. O privilégio do pastoreio aqui foi antes de tudo escolhido pelo Senhor. Deus querido, que cada um de nós saiamos daqui certos de que ainda temos muito trabalho a fazer, mas andemos juntos em comunhão e debaixo da graça e do amor do Senhor, em nome de Jesus. Receber a bênção, convido meu colega Pedro Aragão a estender suas mãos sobre a igreja, sobre também os presbíteros. Nós vamos orar nesse instante, irmãos. Amados, povo de Deus querido, o Senhor vos abençoe, o Senhor fornecer sobre vós o seu rosto, o Senhor tenha misericórdia de vós, o Senhor sobre vós levanta o seu rosto e vos dê a paz, e que a graça do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus e as terras consolações do Espírito Santo repouse sobre vós e sobre toda a igreja espalhada na face da terra, agora e sempre. E todos dizem amém.